estou lá no meu SQL Server, criei uma tabela de cliente, código do cliente, nome do cliente, data de nascimento e um monte de informação. E eu tenho uma outra tabela separada com o endereço daquele cliente. Então, vai ter algum lugar que eu vou linkar o código do cliente com o código do endereço dele, e aí eu posso cadastrar um ou mais endereços para aquele cara ali, desativar e ativar, etc. Isso é uma modelagem aí, padrão aí de SQL. No Mongo, isso ficaria como nesse document? Eu tenho um caso, um slide aqui que eu acho que a gente pode Manda aí, mostrar. Vou compartilhar minha tela aqui. Basicamente, isso que você falou, né? Seria ali uma tabela de cliente, né? Uma tabela de cliente que teria essas partes em azul ali mais escuro, seriam tabelas auxiliares lá no SQL. Né? No caso do Mongo, eu posso trazer isso para dentro da minha entidade cliente. Né? Claro, a gente tem que tomar alguns cuidados nesse tipo de modelagem, né? Como, por exemplo, o tamanho do documento. Isso é muito importante quando a gente modela também. Então, um documento no MongoDB, por exemplo, ele tem uma limitação de 16 mega. É bastante coisa, tá? Eu só vi 2 vezes acontecer o estouro desse tamanho aí, mas pode acontecer, né? Dependendo de conforme a gente vai modelar e vai, por exemplo, colocar muitos pedidos ali dentro, aquele subdocumento que a gente chama, né? Ele pode crescer demais e impedir a edição do documento depois, né? E aí a gente tem esse modelo que a gente chama de embedado, né, ou agregado, onde eu trago as informações que estariam relacionadas com essa entidade principal para dentro dela, né, ou o modelo linkado. Né? Só que aí a gente tem um ponto-chave aqui, que o modelo linkado ele funciona muito parecido com o modelo relacional, só que a gente tem a questão de que a gente não garante integridade referencial. Né? O MongoDB ele não tem foreign key, ele não tem primary key, então você não consegue fazer esse tipo de garantia do lado do banco de dados. Né? Mas eu posso trabalhar. Né? E como que eu faria o link com isso? Aí é por parte da aplicação. Né? E eu sempre brinco que o desenvolvedor passa a ter muito, e isso é um paradigma para os DBAs, né? O desenvolvedor ele passa a ter muito mais poder na base de dados do que ele teria numa base de dados relacional, né? E, como diria o tio Ben do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, tem que ficar atento quanto a isso também. Não sei se ficou claro esse modelinho aí do slide.